Fala galera, beleza? Hoje aqui o vídeo vai ser um pouquinho diferente, ok? Então vai ser um vídeo mais voltado para a área de finanças e eu vou estar ensinando aqui a vocês a como vocês acessarem a cota de ativos, né? Então como vocês podem pegar dados de um ativo, por exemplo, em bolsa, e botar isso numa planilha de Excel para depois, né, analisar, né, seja por via, né, de cotas de fechamento, seja por cotas de abertura, até mesmo o volume que é negociado diariamente. Então, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso. Então, lembrando, né, pessoal, se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Manuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora lá. Bem, pessoal, então eu já estou aqui na minha tela do meu computador, beleza? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é justamente abrir o Google Planilhas, ok? Então, para quem não conhece, né, você pode vir justamente aqui, ó, nesse botãozinho aqui, né, que é Google Apps. E aí você pode ir scrollando e tal, até você achar Google Planilhas ou Google Sheets, né? Aí não sei, vai depender da sua versão, mas enfim. Aí você vem aqui, você abre um novo arquivo, ok? E aí aqui você pode colocar o nome que você quiser, né? Eu aqui no caso, como a gente vai estar pegando de um ativo em específico, que no caso aqui é a Vale, lembrando, né? Isso não é uma recomendação de investimentos, ok? Então isso aqui é mais para fins didáticos, podia ser de literalmente qualquer outra empresa. E claro, que esteja listado em bolsa. E aí a gente vai colocar então aqui justamente isso. Então vamos analisar as cotas de fechamento, no caso, que é o que nos interessa, da empresa, né, das ações da Vale 3, ok? Então esse é o nosso objetivo, achar as cotas de fechamento. E a gente vai fazer isso usando o Google Finance, que nada mais, nada menos é do que uma função que o Google Planilhas tem para pegar basicamente a cota, né, de fechamento de todos os ativos dentro de um período de tempo, né? E aí que vem a grande questão, beleza? Por quê? Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que funciona? Bem, então imagine o seguinte, estou aqui agora na lousa para mostrar para vocês como que funciona essa fórmula e qual a lógica por trás dela. É basicamente uma linhazinha, beleza, que vocês vão colocar e a partir dela vocês vão conseguir basicamente aí obter uma série de dados, ok? Vamos lá. A gente tem então o comando que é o Google Finance. Então a gente vai colocar tipo na nossa fórmula, né, igual. Isso eu vou fazer lá na hora com vocês também no Excel, né, no Google Planilhas. Vocês vão colocar Google Finance, porque é justamente a forma que a gente vai usar, que aí sim vai pegar os dados de todos os ativos, ou no caso de um ativo específico, para você poder analisar. E aí vocês vão colocar parênteses, e aí vocês vão colocar o ticker da ação. Mas, Matheus, o que seria o ticker, né? É basicamente o valor, é basicamente o nome que a ação aparece lá na bolsa em que ela está sendo negociada, né? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, a Vale 3, então a empresa Vale na B3, que é justamente a bolsa brasileira, né? A bolsa de valores do Brasil, bolsa brasileira, ela está sendo negociada com o ticker Vale 3. E aí, enfim, cada empresa vai ter seu ticker, aí você tem que realmente saber, ou então pesquisar, né, para você conseguir colocar, para você conseguir encaixar a sua empresa nesse comando, beleza? Feito isso, vamos lá. A gente vai colocar aqui então, o primeiro passo é colocar o ticker da ação. E aí aqui eu vou colocar até de uma outra cor, que é o ticker. O ticker da ação, beleza? Que é justamente isso que eu acabei de explicar. Depois vocês vão colocar o atributo que vocês querem, né? Então, atributo, ok? Vão colocar também a data de início, ou seja, a data em que vocês querem analisar esses dados, correto? De início. E tudo isso, como vocês podem ver, tudo isso separado por ponto vírgula, né? Então vocês vão colocar ticker, ponto vírgula, atributo, que aí no caso aqui vai ser se vocês querem a cota de fechamento, a cota de abertura, o volume, a data de início, bem, consequentemente também, se tem uma data de início, tem que ter uma data
vou colocar do outro lado aqui, né, final, uma data final, ok? Ou também, né, aí eu vou colocar aqui entre colchetes, ou também o número de dias. Ou seja, você pode colocar também, por exemplo, uma data de início, então, sei lá, dia 1 de janeiro de 2024, e colocar em 30 dias, quanto que foi, né, as cotas de fechamento desse ativo, ok? Então, você pode também fazer por dias ou por data. E, por fim, para fechar a fórmula, a gente tem também o intervalo, ou seja, o intervalo seria basicamente como você quer que o Google Planilhas te mostre esses dados, ok? Então, se ele quer que te mostre esses dados justamente aí em mês, em ano, ou até mesmo em base diária, ok? Semanal, enfim, isso aí é basicamente o intervalo de tempo que você vai querer que mostre, beleza? Então, é essa fórmula, né, essa estrutura que a gente vai utilizar para conseguir achar aí as cotas dos nossos ativos, beleza? Bem, então agora voltando aqui no nosso Google Planilhas, a gente vai colocar então essa fórmula. Então, ó, como vocês podem ver, eu vou começar a digitar aqui, que vocês podem digitar tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, ok? Para vocês poderem aí, né, fazer a fórmula. E é só vocês digitarem, né, galera? Tipo, igual Google, né? Então, vou colocar aqui, ó, Google, ó, já até apareceu Google Finance, ou seja, busque informações sobre títulos no Google Finanças, beleza? Então, aperta aqui. E aí, vocês vão seguir aquela estrutura que eu falei. Então, a primeira coisa que é o ticker. No caso aqui, o ticker, ele vai começar sempre com a sigla, né, ou a abreviação da bolsa em que ela está sendo negociada. Então, no caso da Vale 3, como ela está sendo negociada na B3, nós vamos colocar aqui digamos, o código ou a abreviatura, a sigla que representa a B3 aqui nessa fórmula, que é justamente BVMF, ok? Então a gente vai colocar isso aqui entre aspas e a gente vai adicionar agora, né, com 2 pontos, justamente o ticker da ação, que aí sim, foi o que eu falei, né? Então, Vale 3, beleza? Essa é a primeira parte. Então, é vocês colocarem aqui o ticker da ação e também a bolsa correspondente. O segundo é justamente o atributo, ok? Então, o atributo, ele vai funcionar aí como o que você quer analisar da base de dados que ele vai extrair, né, do Google Finance a partir da Vale 3. No caso, a gente vai querer as cotas de fechamento. E aí, né, tem que saber um pouco de inglês, né? E a gente vai colocar aqui close. Por quê? Close se refere justamente às cotas de fechamento, né? Então, por exemplo, se fosse cota de abertura, seria open, enfim. E aí você poderia ir alterando com base nessa lógica, ok? Então, vamos colocar aqui close. Bem, agora que a gente já colocou esses dois dados, né, que a gente quer a cota de fechamento e o ativo correspondente, vamos pegar então aqui justamente a data, né, que eu falei, né, a data de início e a data de término, né. Vocês podem pegar a data que vocês quiserem, isso aí realmente vocês estão livres para fazerem o que quiser, até porque essa que é a ideia, vocês explorarem como isso funciona, mas eu vou pegar aqui só como base o final do ano passado, né, então no caso aí dia 31 de dezembro de 2024, até o momento que eu gravo esse vídeo, que é 31 de maio de 2025, ok? Então, vamos colocar aqui então que a data, ou seja, a data de início, ela é 2024 do mês 12 do dia 31, ok? Então, aqui é invertido justamente porque segue aí, enfim, o padrão americano, de como eles escrevem e tal, as datas, né? Então, a gente vai colocar essa data como sendo a data de início e a data de término vai ser data também, e você vai colocar a data correspondente. No caso aí, a gente vai colocar aqui 2025, ponto vírgula, o mês, né? No caso, mês 5, e dia 31, beleza? E por fim, para fechar aqui, né? A gente vai colocar, então, qual o nosso intervalo, né? Então, qual é o nosso intervalo de tempo que a gente quer analisar? No caso aqui, eu tô considerando que a gente vai querer fazer uma análise, né, das cotas diárias, né? Então, quanto que houve aí, por exemplo, da variação, né, de uma cota, né, de um dia para o outro. Então, a gente vai colocar aqui nessa última seção do range, né, do intervalo, basicamente aqui daily, ou seja, para dizer que é algo diário, beleza? E aí, a gente vai fechar aqui com parênteses e
vamos dar Enter. E, veja só, voilá, temos agora a cota de todos os ativos, só que, reparem que o dia 31, que foi o dia que eu pedi, não estava aqui. E por que isso aconteceu? Bem, não se assustem, na verdade isso aí foi por conta justamente do ano novo, que é algo de praxe, né? Então todo ano, basicamente, a bolsa ela não abre nesse finalzinho aí de ano, é dia 31 de dezembro, 1 de janeiro, justamente aí porque, enfim, é véspera de ano novo, e aí a bolsa só abriu mesmo no dia 2, então o Google Finance, assim como outros também, outras plataformas, eles vão pegar sempre dos dias, as cotas, né? Dos dias em que aquele ativo, no caso a bolsa brasileira, ela abriu, beleza? Então é só importante deixar isso claro, né? Então vocês podem ver aqui às vezes alguns dias que não estão aparecendo porque ou foi feriado ou porque é fim de semana. Então as cotas elas só são negociadas de segunda a sexta, né? Tradicionalmente falando, né? E aí aqui, como vocês podem ver, eles até botam, né, que a data o horário, né, que fechou a bolsa foi 4h56 da tarde, né? Então, ele está pegando realmente a cota do dia, como ela fechou, né, durante aquele período, beleza? Bem, se a gente consegue entender como está funcionando, por exemplo, os ativos da Vale, e enfim, de qualquer ativo brasileiro, a gente pode fazer uma comparação desses ativos, ou até mesmo dos índices brasileiros, como Bovespa, com índices internacionais, ok? Então, um exemplo de índice, que claro, pode ser vários, é justamente o S&P 500, ok? E para a gente poder fazer, né, esse cálculo e fazer uma comparação, a gente poderia só colocar a mesma coisa, né? Então, ó, Google Finance, colocar justamente o ticker da ação junto com, digamos, o seu prefixo, né, relacionado aí à bolsa, que no caso é Index SP, .inx, que vai justamente trazer aí pra gente, né, e entre aspas, os valores, né, relativos ao índice que está atrelado ao S&P 500, que não deixa de ser basicamente um Ibovespa só que lá de fora, beleza? Então, um índice de ações que contém aí, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí, com isso, a gente vai então pegar justamente a data 2024 do 12 do dia 31, né, para dizer que é dia 31 de dezembro, e a data de término, que no caso aí vai ser 2025, 12 31, no caso aqui 5, né? 2025 do mês 5 do dia 31, beleza? E aí, galera, a gente pode só colocar aqui, né, daily também, né, para dizer que é diário. E aí, galera, vamos ter aqui então os índices vamos ter aqui os valores, né, as cotas de fechamento do índice S&P 500, ok? Então, vocês podem fazer uma análise dos ativos, comparar como, por exemplo, esse título aqui performou, que é um título internacional, performou com relação, por exemplo, não só com a Vale, mas a gente poderia colocar aqui o próprio Bovespa, né, que é o índice da Bolsa Brasileira, e com outros índices mundo afora e ver como que estão as economias, como que está a situação econômica e quais foram, né, os impactos geopolíticos que fizeram com que, possivelmente, essas ações elas subissem ou decrescessem, né? Bem, então como vocês podem ver, a gente pode fazer aqui, né, análise de índices de mercado de diferentes países e com isso, claro, que aí é a grande questão, entender, né, por que, por exemplo, a gente começou aqui com 5.800 no final do ano passado e hoje a gente está aqui com 5.900. Por que esse índice se manteve? Ou então, por que houve uma queda brusca, uma queda considerável, né? Justamente aqui, ó, em 13 de março, né, em que ficou 5.500. Então, essas análises, elas podem, claro, estar muito atreladas a movimentos da própria economia americana, e é a importância, por isso, saber economia, mas também muitos desses índices eles também refletem questões mais globais, como, por exemplo, questões geopolíticas, conflitos como a guerra na Ucrânia e a Rússia, conflitos até mesmo no Oriente Médio que podem impactar aí o preço do petróleo Brent. Então, tudo isso impacta os mercados e um cara de RI, se ele tem esse conhecimento em finanças e esse conhecimento de geopolítica e principalmente também de história para entender como se moldam as relações entre os países, ele pode fazer essa análise aqui, uma análise muito mais completa do que uma pessoa que às vezes só tem um conhecimento quantitativo, entende? Então,
entender essas questões macro, na minha opinião, é super importante para você entender não só a volatilidade dos ativos, mas também a forma como eles se apresentam e eles estão hoje no mercado, né? E, claro, tentar também aí, né, antever e prever possíveis tendências, de repente, de alta e de queda do S&P, ou de alta e queda da Vale, ou de qualquer outro ativo. Bem, então, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, beleza? E de ativar o sininho aqui para não perder nenhum dos nossos vídeos, ok? Então é isso e até a próxima!